Olá, boa noite. Eu me chamo Jéssica Cauana Daniel Alves. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Pedagogia da Universidade Pitágoras de Londrina. O meu tema é o seguinte: as experiências sensoriais lúdicas nas metodologias de ensino para os alunos de berçário. Eu escolhi falar sobre esse tema porque é um tema que está muito presente, ele vem ficando cada vez maior nas literaturas educacionais, principalmente na educação infantil. É um tema que eu acho muito interessante, muito rico, muito valoroso, que contribui muito para a nossa formação, principalmente nos professores que almejam trabalhar nos berçários. O problema da minha pesquisa é o seguinte: qual a colaboração das práticas sensoriais para a evolução dos alunos de berçário? Tendo como objetivo geral compreender a importância das experiências sensoriais através do lúdico para o desenvolvimento das habilidades nos alunos de berçário, especificando-se nos seguintes pontos: descrever como se sucede a rotina no ambiente de berçário, definir as metodologias lúdicas e conceitualizar as experiências sensoriais. Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu os berçários, como surgiram, né, os berçários dentro da educação infantil, do seu início até os dias atuais. O caminhar das escolas para a educação infantil, desde seu surgimento até os dias de hoje, foi um longo processo, iniciando-se apenas como locais destinados para acolher as crianças nas quais os seus pais ou seus responsáveis necessitavam trabalhar. Ou seja, aquele pai ou aquela mãe ou aquele responsável que precisava deixar sua residência para trilhar sua jornada de trabalho necessitava de um lugar para deixar seu filho. Então, foram criados centros de acolhimento destinados apenas para o cuidado. Ou seja, esses centros eram destinados apenas para o cuidado básico das crianças, sua alimentação, sua higiene, seu sono. Não tinham um olhar destinado, preocupado com a educação, com o desenvolvimento dessas crianças. No Brasil, em meados do século XX, o capitalismo, o êxodo rural, o crescimento de operários, o surgimento da inserção da mulher no mercado de trabalho e a urbanização fizeram surgir a concepção da creche necessária. E fazendo parte das políticas públicas, no ano de 1943, as creches tornaram-se por lei obrigatórias no nosso país. Com o passar dos anos, a perspectiva das funções das creches foram alternando-se com um aspecto positivo, deixando de lado a perspectiva apenas do cuidar, visando um olhar mais crítico para as funções do educar, ou seja, aqueles ambientes que eram destinados apenas para o cuidado, foram tendo adquirindo uma visão mais crítica, um olhar mais crítico sobre o desenvolvimento daquelas crianças, despertando um olhar para o educar. Nós sabemos que uma sala de berçário deve estar equipada e preparada para acolher as crianças com um espaço físico elaborado, que vise sua segurança, seu desenvolvimento, ofertando sempre oportunidades para novas descobertas e interações sociais, sejam essas interações entre os alunos, entre si, ou os alunos com os professores, os funcionários que trabalham, que atuam nesses ambientes. A gente sabe que a fase do berçário, ou seja, a fase dos 6 meses até os 3 anos, é uma fase onde a criança se desenvolve muito. Se tiver os mecanismos necessários ofertados para ela, ela tem a capacidade de desenvolver suas habilidades de forma muito positiva. Nós sabemos que todas as vivências que ela está presenciando e vivenciando nesta fase vai contribuir positivamente ou negativamente para o seu desenvolvimento, afetando o seu futuro.
A gente sabe que a educação infantil, os berçários, são lugares que as crianças precisam brincar, precisam inventar, precisam imaginar tudo aquilo que talvez não seja oferecido, não seja ofertado para ela fora desses ambientes. Ou seja, nas suas residências, num parque. A gente sabe que todas as metodologias, todo o vivenciar de um berçário tem que ser intencional. O docente que é responsável pelo planejamento deve ter um olhar crítico para essas funções, quando for elaborar seus planejamentos, a rotina desses ambientes. Quais são as positividades das experiências sensoriais? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O conceito sobre experiência sensível esclarece os estímulos simples do ambiente, aqueles os quais não atribuímos um sentido maior, como o das texturas, das cores, dos cheiros e dos sabores. São fundamentais para o desenvolvimento sensorial. Como passar dessas experiências nos levam a acrescentar um significado maior aos dados sensórios simples, ou seja, toda a vivência dentro desses sentidos que foram citados, dos cheiros, dos sabores, do tátil, da visão, vai contribuir de maneira muito positiva para o desenvolvimento dessas crianças. Ou seja, todas essas metodologias que são utilizadas, que exploram esses sentidos, fortalecem as ligações neurológicas dessas crianças que vão se formando nessa faixa etária. As ligações cerebrais que se formam nessa idade, ou seja, por exemplo, uma criança de 1 ano que está vivenciando uma prática de massinha, uma prática tátil, vai fortalecer seus sentidos táteis, que vão ser revelados futuramente, quando essa criança estiver um pouco mais velha. A gente sabe que nos ambientes educativos, os materiais sensoriais são as principais estratégias desenvolvidas utilizadas, como, por exemplo, trabalhar o pensamento abstrato da criança. A aprendizagem ocorre através dos sentidos e das experimentações, quando elaborados para ordenar múltiplas impressões acumuladas por meio do ambiente. Contextualizar os métodos utilizados é uma forma de alcançar avanços positivos, como, por exemplo, num dia quente, a gente pode ofertar para as crianças do ambiente de berçário uma atividade que envolva água. Ou seja, essa criança nessa atividade, nesse momento, vai ser prazeroso para ela, pois ela vai estar se refrescando, vai estar tendo interação social com as outras crianças que estão ali presentes, vai estar fortalecendo seus músculos das mãos, por exemplo, se for uma atividade de pescaria, seja ela com a mão, ou com uma peneira, ou com algum tipo de saco, essa criança vai estar se fortalecendo, vai estar trazendo ligações neurológicas positivas para o seu corpinho. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da ludicidade nas metodologias de ensino? O lúdico possui uma ligação direta com a aprendizagem, principalmente na educação infantil. É um caminho no qual a mesma acontece de maneira prazerosa, despertando o interesse e a curiosidade pelo participar. Pode-se destacar algumas atividades lúdicas desenvolvidas no berçário, entre elas as que envolvem principalmente a coordenação motora, ou seja, aquelas que utilizam peças de encaixe, pinturas com tinta, hora de música, onde eles cantam realizando gestos, como, por exemplo, aquela musiquinha que a gente gosta de cantar para os bebês na educação infantil. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Essa criança ela vai estar adquirindo a concepção sobre o seu corpo, vai estar se movimentando, vai estar fazendo muito bem para ela. Apropriar-se da ludicidade nas contações de história é um fato muito interessante, ou seja, vai contar uma história para uma turminha de berçário. Você não vai estar lá sentado só contando a história, você vai utilizar de diversas metodologias, vai trazer fantoches, vai trazer fantasias, vai utilizar uma linguagem diferenciada, muitas vezes fazendo a voz dos personagens, como, por exemplo, a história dos três porquinhos, você vai fazer a voz dos porquinhos, vai fazer a voz do lobo,
tudo de forma lúdica, de forma que vai interter esses alunos. Um, um aspecto, um recurso muito interessante também para se utilizar, principalmente com os bebês dos 6 meses a 1 ano, é o cesto dos tesouros, a qual vai estar despertando a curiosidade deles, os movimentos manuais, os gestos, vai estar trazendo novas descobertas e vai estar propiciando para essas crianças a interação social. As contribuições das metodologias sensoriais lúdicas nos ambientes de berçário traz o vivenciar dos ambientes como são distintos, ou seja, a educação infantil e o berçário, na verdade, desculpa, dentro da educação infantil é diferente dos outros eixos da educação. Ou seja, o berçário é um ambiente onde a criança vai brincar, vai vivenciar o lúdico, com mais presença, vai estar mais forte essas questões, porque eles estão nas fases de descobertas. Vai estar descobrindo o seu redor, si mesmo, suas habilidades, e entre muitas outras descobertas, as experiências sensoriais vêm para contribuir com todas essas descobertas e maturação das habilidades motoras, cognitivas e sociais. Deve sempre proporcionar momentos de descobertas, os quais oferecem a ampliação no desenvolvimento da educação infantil, ou seja, o berçário deve estar com um olhar destinado ao desenvolvimento, não só ao cuidado, deve andar junto o cuidado com as experiências sensoriais, com o lúdico, com a visão do educar, para fazer bem para as crianças, para aguçar o seu desenvolvimento, contribuindo para a sua formação, porque nós sabemos que a educação infantil é toda a base de preparação para as próximas etapas da educação básica. É isso, gente. Esse é o meu trabalho. Agradeço pela atenção. Boa noite a todos.